Nos dois últimos vídeos que eu postei aqui no canal, eu falei um pouco sobre jejum. No primeiro, eu falei sobre o que é jejum, quem deve jejuar, quem não deve, sobre propósito. E no segundo, eu falei um pouco sobre quais os benefícios do jejum para a nossa saúde espiritual, física e mental. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre se nós podemos jejuar pedindo proteção para os nossos bens materiais, se isso é bíblico. Se você não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Para falar um pouco sobre isso, eu lembrei de alguns estudos bíblicos que eu já havia feito. Por exemplo, um jejum que me chamou muita atenção foi o jejum de Esther. Ela jejuou 3 dias e 3 noites, ninguém comeu nem bebeu nada, pedindo a Deus livramento, porque Amã queria matar todo o povo hebreu. E eles jejuaram para que Deus pudesse entrar com providência e abençoasse para que, através de Esther, viesse o livramento para aquele povo. Ou seja, nós podemos jejuar pedindo a Deus livramento quando a gente se vê em alguma situação difícil. Em segundo lugar, eu vou falar um pouco sobre o jejum de Daniel, que é o jejum mais famoso da Bíblia. Ele jejuou durante 21 dias. Nesse período, ele só comeu legumes e bebeu água, e ele não usou perfume nem tomou vinho. Agora, por que ele fez esse jejum? Todo mundo fala sobre o jejum, mas pouco se fala sobre o motivo do jejum de Daniel. Daniel fez esse jejum porque ele teve algumas visões. Ele era um homem que buscava muito a Deus e Deus mostrou algumas coisas para ele em visão. Só que ele não entendeu a visão porque não era para o tempo dele ainda. E ele ficou com a mente dele perturbada porque ele queria entender. Nisso que ele queria essa resposta do significado dessas visões, ele entrou em jejum. Ou seja, nós podemos jejuar pedindo resposta para Deus. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o assunto central desse vídeo, que é o jejum de Esdras. Em Esdras capítulo 8, versículo 21, Esdras diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Caso você não conheça a história, Esdras ele foi o que voltou para poder construir o templo. Ele, junto com a sua família, com os seus bens, ele voltou para Jerusalém para começar a reconstruir o templo do Senhor. Sendo que ele ficou com vergonha de dizer ao rei que ele precisava de exército ou de cavaleiros para poder proteger eles pelo caminho, proteger eles das pessoas ruins, porque ele disse que a mão do Senhor livraria eles de todo o mal. Então, depois de dizer que a mão do Senhor livraria ele não teria como dizer ao rei que ele precisava de proteção. Então, logo no caminho, eles jejuaram, pedindo para Deus proteção para eles, para os filhos e para os bens deles. Muito interessante, né, gente? Ele jejuou também pelos bens. Ou seja, se você mora num local perigoso ou se a gente vai numa cidade, né, onde tem assalto, essas coisas, a gente pode orar e pode jejuar pedindo a Deus para nos proteger e proteger os nossos bens. Porque tudo que é importante para nós também é importante para Deus, né? Eu que sou mãe, quem é filho, quem tem filho entende bem isso. O que é importante para o meu filho é importante para mim. A não ser que seja alguma coisa errada, né? Aí eu não vou aceitar. Mas se você trabalhou tanto para comprar teu celular, teu carro, tuas coisas, e você precisa passar por algum local perigoso, no seu trabalho, se você pegar um ônibus e tem perigo de assalto, não tem problema de vez em quando você fazer um jejum, pedindo a Deus para proteger você e tudo aquilo que você tem. Isso não é errado e é bíblico, ou seja, nós podemos orar pedindo a Deus proteção pelos nossos bens. Porque no versículo 23 do capítulo 8 de Esdras a gente lê: Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, ou seja, Deus respondeu à oração dele e protegeu a todos eles em seus caminhos. Então a gente pode jejuar quando a gente precisa de livramento, a gente pode jejuar quando a gente precisa de resposta, a gente pode orar quando a gente precisa de proteção, tanto para a gente, quanto para os nossos filhos, quanto pelos nossos bens. E isso é bíblico. Sendo que a gente tem que respeitar a soberania de Deus,
porque Ele vai livrar, Ele vai responder, Ele vai proteger se for da vontade dEle e se estiver nos planos dEle. Se não for, Ele vai permitir que a gente passe por isso, porque a gente vai passar por aflições. Jesus disse que no mundo a gente teria aflições. Então, se for algo para o nosso crescimento, amadurecimento, alguma provação que a gente tem que passar, a gente vai passar. Então, a gente vai orar, vai jejuar, vai fazer a nossa parte, crendo que Deus vai fazer aquilo que for melhor para nós e não exatamente aquilo que nós queremos. Tem momentos que a gente vai passar por perdas. Essas coisas vão acontecer nas nossas vidas. A gente passa por isso e dói, a gente sofre, mas a gente tem que confiar na soberania de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós e Ele sabe o que é necessário a gente passar para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal para que a gente possa continuar aprendendo juntos. Tá bom? Que Deus te abençoe e tchau, tchau!